The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, yell for someone to call 911 and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR. Bom dia a todos. Bom dia a todos. É com grande prazer que o Greyhound tem as suas dependências aqui do nosso auditório cheio para comemorar um evento que esse ano encerramos aí o período de 40 anos de início das atividades assistenciais no hospital, tanto no ambulatório quanto na internação. E esse Greyhound tem uma história. Quando a gente começou a pensar em como montá-lo, a gente queria fazer uma ligação entre o passado e o futuro. O compromisso que a nossa geração e as gerações futuras têm de manter o nome do hospital com a importância que ele tem e da forma como ele foi elaborado e com todas as características que esse hospital tem e a importância que ele tem para o meio médico, respaldado, numa história que foi construída por os nossos professores. Então, a gente pensou muito em como como designar esse Greyhound. E fazendo um Back to the Future, a gente pensou exatamente em construir como é que o nosso futuro começou. E hoje nós temos aqui pessoas que foram de extrema importância na nossa formação e a gente pretendeu, então, sinteticamente organizar uma apresentação que alguns professores vão nos contar essa história e para que, ao mesmo tempo, a gente, de posse desse conhecimento, passe para o futuro. Eu estava lendo alguma coisa essa semana e me lembrei do Neil Armstrong, que quando ele pisou na Lua, ele mesmo disse que estávamos dando um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Eu acho que esses nossos mestres nem sabiam, talvez, o pequeno passo que eles tinham dado e o grande passo
de futuro que esse hospital se transformou. Nós vamos fazer a nossa apresentação, vamos começar. Vocês têm aqui, ó, estão todos assim com uma cara muito jovial, e nós temos em seguida uma outra nominata, que são, na verdade, é muito difícil a gente montar um grupo de pessoas sem esquecer de outras. Mas esses são os que nos representam e representam todo esse grupo de professores e de médicos desse hospital. Então nós vamos começar com o professor Loreno Brentano, que vai nos contar um pouquinho de como é que esse sonho começou. Eu me lembro, acho que o professor Rota disse, eu acho que nós éramos meio loucos naquela época, né? Eles vão nos contar essa loucura que terminou nos dias de hoje. Depois o professor Enio Rota vai falar um pouco da forma como a assistência se estruturou. E por fim, a professora Nadine vai traçar assim um paralelo desses 30 anos, 40 anos, que serviram de base para nós construirmos o nosso futuro. Professor Brentano. Bom dia a todos. Eu me sinto emocionado por estar aqui de novo como protagonista desses Grand Rounds. Mas vou contar uma história bem curtinha inicial. Quando nós entramos na Faculdade de Medicina, em 1950, o diretor da época, Guerra Blespa, nos mostrou a fotografia do hospital e disse que nós nos formaríamos no Hospital de Clínicas. Nós assumimos com a verdade que na realidade se transformou num sonho. Um sonho que levou várias gerações de médicos. Eu vou fazer um relato de aspectos históricos que ocorreram até que o hospital começasse a funcionar. A primeira manifestação para a construção desse hospital ocorreu em 1931. O presidente Getúlio Vargas e Flores da Cunha, governador do estado. Foram feitos vários projetos arquitetônicos. O primeiro, 1938, por um arquiteto Pujol, do Ministério de Educação e Saúde. O Ministério era Educação e Saúde. Depois, o segundo projeto foi de Jorge Moreira, que era arquiteto gaúcho radicado no Rio de Janeiro, e que tinha feito estudos de arquitetura em Paris. Daquele projeto foram tiradas as duas torres laterais e esse ficou sendo o projeto definitivo, que é o projeto que hoje tem o hospital. Em 1943 foi lançada a pedra fundamental. Era diretor da faculdade o professor Raul Moreira. E Pedro Luiz Costa era o presidente do Centro Acadêmico que discursou na época. A propósito, o Centro Acadêmico Sarmento Leite está fazendo 100 anos. Foi inaugurado e promessa de muito dinheiro para tocar o hospital. O dinheiro que veio deu para construir aquele pórtico que enfeitava a frente da rua Protásio Alves. Bom, aí veio um homem que realmente realizava, o professor Eliseu Paglioli. Foi o grande construtor desse hospital e grande construtor de obras da própria universidade. Ele foi reitor de 52 a 64. Em 1950, tem que dizer antes que depois da construção daquele pórtico, foram lançadas no ano seguinte os fundamentos do hospital. Só que os fundamentos não casavam com o projeto do arquiteto. Então a primeira coisa que o professor Paglioli fez foi demolir as fundações. Depois disso ele construiu e deixou o hospital no aspecto que tem hoje. E essa é uma fotografia, é uma imagem de 1963, e assim ficou parado tempos depois, e recebeu um apelido, o elefante branco, o paquiderme que não saía do lugar e não se ocultava. Era o elefante branco dito e posto em jornais. Bom, em 1968 houve uma inauguração do hospital. Era presidente Costa e Silva, ministro da Educação Saraiva, diretor da Faculdade de Medicina, professor Marques Pereira e reitor José Carlos Fonseca Milano.
Só que dessa inauguração, ela ficou na inauguração. Aí veio o professor. Bom, houve um fato importante nesse tempo, muito importante para a história do hospital. Em 1969 ocorreu a reforma universitária que aboliu a cátedra e criou os departamentos. Resultado, os professores de um hospital de clínicas isoladas para um hospital geral. Seguinte. Ele criou uma primeira comissão, cujos nomes estão aí, dois engenheiros e um médico, e essa comissão achou que as dificuldades para pôr o hospital em funcionamento eram intransponíveis. Mas o professor Faraco era empreendedor. Nomeou uma segunda comissão. Rubens Maciel, Clóvis Franciscone, Carlos José Morgante. Franciscone é pai dos dois professores Franciscone dessa escola. Eu não sei bem se eles influenciaram o professor Faraco ou se o professor Faraco influenciou a eles. Mas propuseram como relatório final resumido que o hospital deveria ser geral, uma entidade mantenedora semelhante à atividade privada e uma administração independente da universidade. Em setembro de 1970 foi criada a lei que constituiu o Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O estatuto foi definido mais tarde. Quais eram as características? Ligação direta ao MEC, não sendo dependente da universidade. Em todas as universidades federais do Brasil, os hospitais de clínicas eram um problema para a universidade, porque a universidade não tinha recurso para mantê-los. Então, a ligação direta ao MEC, a administração central, o presidente indicado pelo reitor, os vice-presidentes médico e administrativo indicados pelo presidente do Hospital de Clínicas. Isto é que diz a lei que criou o hospital. Duas pessoas foram muito importantes no começo do hospital. A arquiteta Vera Fabrício veio da Faculdade de Arquitetura para pôr em ordem o hospital, onde havia várias empresas de engenharia trabalhando simultaneamente no hospital. Uma das primeiras coisas que ela fez foi fazer uma planta do hospital, que não havia. E aí, daí para diante, ela tomou conta do hospital, até sair do hospital, ela ficou todo esse tempo, todo mundo conheceu. As administrações anteriores foram muito dependentes dela. A segunda pessoa foi o economista Vitório Balestrin, que está aqui na frente, e que era o chefe de gabinete do reitor, e que veio aqui e pôs ordem da administração do hospital. Duas pessoas que foram fundamentais para o começo administrativo e de organização de construções dentro do hospital. Seguinte. Primeira administração de 1971 a 74, o presidente foi o engenheiro Milton Dias, que era professor de engenharia, e o vice-presidente Flávio Freitas, e o vice-presidente administrativo médico Flávio Freitas, e administrativo Vitório Balestrin. Em 30 de setembro, o professor Faraco constituiu uma comissão. E aqui um parêntese. O professor Faraco queria que o hospital funcionasse antes que ele saísse. Ele sairia em abril. Quer dizer, em poucos meses foi dada a tarefa para esse grupo fazer o que durante anos não se conseguira realizar. Os que vieram para cá foram Flávio Freitas, Carlos César Albuquerque, Décio Faraco de Azevedo, Isaac Levy, Adão Matos, Loreno Bretano e as enfermeiras Marilena Cunha e Maria Helena da Silva Neri. Esse grupo trabalhou em primeiro lugar, assumiu que, quem sabe, a gente faz o hospital funcionar. Quem sabe a gente faz. Mas havia muito receio de que não se conseguiria. Bom, o
o início efetivo de funcionamento do hospital ocorreu em fevereiro de 1972, quando foi convidado o professor Enio Rota para integrar esse grupo. Um parêntese anterior, todos os membros desse grupo tinham tido treinamento fora da universidade, e o professor Enio Rota, do Hospital do Servidor do Estado do Rio, que era o hospital modelo no país. A internação começou em 23 de maio, então, dias antes que o professor Faraco entregasse a reitoria, e foi chefiada pelo professor Hermes Berger, que vinha de um estágio da USALEI, né? O coordenador de enfermagem era a professora Maria Helena Deri. A radiologia foi organizada, estruturada pelo professor Darcy Ilha, o laboratório pelo professor Oswaldo Ludwig, junto com o Renato Failassi, e a medicina nuclear por Walter Zemanovitz. Acho que se dar conta que a maioria dessas pessoas veio da enfermaria 38, que era a enfermaria modelo, dentro da Santa Casa, um pequeno hospital muito bem estruturado. Então, o grupo começou a trabalhar num tipo de brainstorm, em que se puseram entrelaçadas assistência, ensino e pesquisa, e ficaram esses princípios estabelecidos desde o início, que o Dr. Rota vai abordar. Antes de terminar, eu queria agradecer a presença do professor Erle McCarthy Moreira aqui dentro, ex-reitor da universidade, e que me deu a tarefa pesada de administrar o hospital durante 4 anos. Quero agradecer aos organizadores do Grand Round a oportunidade de voltar a esta casa e fazer um relato sucinto do que nós vivenciamos. Ao comemorar 40 anos do início efetivo das atividades hospitalar e clínicas, é um tempo longo para uma vida, mas curto para a história. Tempo de maturidade suficiente para ver os resultados e conquista dessa instituição em nosso meio e no país, servindo de modelo, tanto no ensino, como na pesquisa e, principalmente, na humanização do ato médico, na relação médico-paciente e na administração. Esses pensamentos nortearam os sonhos desse grupo, que em outubro de 71 decidiu me escolher para coordenar o início do funcionamento do Hospital de Clínicas, que começaria pelos ambulatórios, suas atividades em 1º de fevereiro de 1972. É fundamental relembrarmos objetivos e princípios que nortearam e definiram o seu início. O Hospital de Clínicas é um hospital geral que deve funcionar de forma integrada e harmônica, com abrangência de todas as áreas do conhecimento e atendimento médico, entendendo que o ensino e a pesquisa são decorrência de um bom atendimento do paciente. O objetivo máximo é o ser humano, atendido em seu bem-estar físico, psíquico e social. O atendimento foi centrado nas 4 áreas básicas: medicina interna, cirurgia, ginecobstetrícia e pediatria. As especialidades atuavam por solicitação e encaminhamentos. As áreas físicas do Hospital de Clínica foram distribuídas nessas áreas básicas, não havendo designação e leitos para especialidades. Os serviços de imagem e laboratório eram centralizados. Prontuário médico único e arquivo médico centralizado, com o registro de todos os exames e anotações dos eventos ocorridos numa listagem própria, sistema de WIT, início da medicina por evidência. Revisão periódica dos prontuários por amostragem,
com discussão e crítica para aprimoramento dos registros. Os professores dedicariam um turno de atendimento de 4 horas, sendo responsáveis pela agenda fixa de atendimento. A adesão dos professores era espontânea e as atividades de ensino se desenvolveram com os alunos junto aos professores. A adesão inicial dos professores foi pequena. Para o preenchimento das vagas não ocupadas, foi decidido a abertura de concurso, tendo como exigência básica o título de residência médica. Foi muito importante a integração com outras unidades da universidade envolvidas na assistência médica, em especial a extraordinária participação da Escola de Enfermagem no planejamento e atendimento nas diferentes áreas, pois proporcionou uma unidade de objetivos na assistência integral do paciente. A participação da Faculdade de Farmácia se fez presente desde o início, tanto na dispensação quanto no aviamento dos medicamentos. O setor administrativo se desenvolveu criando e inovando padrões próprios, adaptados à nova modalidade de empresa pública de direito privado, modelo administrativo totalmente novo. O Hospital de Clínicas serviu de modelo e paradigma para outros hospitais, com o reconhecimento público pela grande eficiência. Estes fundamentos representavam a mudança completa do paradigma vigente até então. A internação, sob a coordenação e chefia do professor Ernest Berger, desenvolveu o planejamento para sua implantação. Em 23 de maio de 72, iniciou o primeiro módulo no 4º andar de Medicina Interna, com professores e residentes, seguindo a mesma filosofia e princípios seguidos no ambulatório, em que o ensino e a pesquisa são decorrência de um bom atendimento do paciente. Progressivamente foram sendo organizados o centro cirúrgico e implantados novos módulos de clínicas e cirurgia. É com orgulho e emoção que hoje podemos, diante do que é o Hospital de Clínicas, dizer que a luta valeu a pena e nos sentimos felizes e recompensados por ter participado desde a primeira hora dessa história com um grupo identificado com os mesmos ideais e princípios. Evidência disso são os presidentes e vice-presidentes que conduziram esse hospital ao longo de sua história, todos presentes desde o início. Professor Loreno Brentano, professor Sérgio Albuquerque, professor Sérgio Pinto Machado, os vice-presidentes, eu, César Amauri Ribeiro Costa, Pedro Guz, e no presente, o professor Amarílio Vieira Macedo Neto e o professor Sérgio Pinto Ribeiro, esses já formados nesse hospital. Nossa preocupação no momento é de estar alertas para não sermos desviados desses objetivos pelas distorções impostas no gerenciamento do sistema de saúde. O outro cuidado é de que a relação médico-paciente não seja poluída e distorcida pela tecnologia eletrônica, onde o teclado e a tela são mais importantes do que o paciente. É fundamental mantermos o olhar, a fala e o gesto direto com o paciente. Muito obrigado. Professora Nadine, responsabilidade agora. Obrigada, professor Nazi. Eu quero aqui de início dizer que talvez essa seja a apresentação que nos últimos anos mais me mobilizou afetivamente, e vendo aqui os meus mestres
e vendo o que o professor Enio Rota terminou dizendo, só aumenta a pressão. Ver o professor Berger aqui de terno é absolutamente único. Então, eu queria dar um passeio aqui em homenagem aos meus mestres e, ao mesmo tempo, uma mensagem para os meus alunos do que é essa casa que a gente está vivendo e está hoje homenageando. Então, a minha ideia é que a gente faça, nos próximos minutos, Rafa, uma passagem sobre esse período que nos leva a projetar o Hospital de Clínicas para o seu futuro. E essa é uma responsabilidade muito grande de quem está numa administração que tem esse passado para repassar. Então, nós fizemos um desenho de linha do tempo que a gente pretende, aos pouquinhos, ir apontando o que nos leva, como alicerce de instituição, a projetar um futuro, e esse futuro é o futuro de 10, 20, 30 anos. Assim que a gente tiver isso projetado, que a gente tentou fazer uma inovação tecnológica, e a gente deveria talvez ter ficado com o papel. Mas eu quero dizer para vocês que acho que vai ser informativo, acho que a gente vai ter... Rafa, vai aí, melhor. Nesses próximos 15 minutos, a ideia que a gente teve foi de repassar por décadas períodos que foram fundamentais para constituir essa nossa instituição. Nós tivemos aqui agora, nesses últimos minutos, o professor Brentano e o professor Rota nos trazendo um pouquinho dessa história. A gente tem aqui o professor Rota e o professor Brentano alguns anos atrás e que, felizmente, estão aqui conosco para contar de viva voz parte dessa história. Alunos e residentes foram sempre uma marca desse hospital. E eu trago aqui uma homenagem à primeira turma de alunos da Faculdade de Medicina, a TM 75, tirando uma foto, muito orgulhosos, que estavam vindo, então, começar a ter as suas aulas aqui no hospital. E aqui a primeira turma de residentes no anfiteatro, como é que ele era antes, e que realmente esse é um pilar imexível, para usar o nosso ministro aquele, no crescimento do Hospital de Clínicas. Alunos e residentes sempre permeando as nossas atividades. Como hospital universitário, ele trouxe algumas inovações, e talvez uma das grandes inovações e provocações foi trazida na gestão do professor Brentano e com a liderança do professor Sérgio Machado, então um professor do Departamento de Psiquiatria, que trouxe a psiquiatria para dentro de um hospital. Isso foi um marco, isso foi uma quebra de paradigma, e isso alavancou algumas outras mudanças na nossa cultura do nosso hospital. Próximo. Ao longo do tempo, então, professor Berger, nós vamos dar uma olhadinha aqui as consolidações das áreas assistenciais que nos trazem no hospital que nós temos hoje. Aqui nós fizemos um painel muito rápido, são algumas coisas que nós pensamos, correndo o risco certamente de esquecer alguns momentos que marcaram a estruturação do hospital. Inauguração do 9º Sul, o Centro Cirúrgico Ambulatorial, a terapia intensiva, que temos a professora Silvia, os ambulatórios sendo povoados, a Escola Técnica de Enfermagem, já ressaltado a importância da enfermagem nesse hospital, formando profissionais nessa área que nos dão hoje um lastro absolutamente seguro na qualidade do atendimento aos doentes, a unidade de ambiente protegido no 5º Sul, o envolvimento da pediatria crescente, o banco de leite, algumas mensagens para dizer que muita coisa aconteceu para a gente estar aqui hoje. Adiante, Rafa, nós temos aqui algumas outras iniciativas importantes, que foi trazer para dentro do campus do hospital um centro de atendimento psicossocial, de novo, à vanguarda na relação com o gestor, pelos nossos colegas do Departamento de Psiquiatria, do Serviço de Psiquiatria. Uma outra iniciativa ao longo do tempo foi melhorar, ou de uma certa forma, trabalhar numa correlação melhor com o nosso gestor municipal. Aqui o emblema, que foi a inauguração da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília, que certamente fez com que o nosso diálogo crescente com o gestor municipal se construísse. Ainda na área de assistência, 2 pontos que nós ressaltamos foi uma inserção cada vez mais importante do hospital na área de oncologia, aqui com a inauguração da radioterapia, que hoje é um parque tecnológico importante para pacientes com câncer. Um outro conceito que foi introduzido ao longo do tempo foi o modelo de uma unidade vascular dentro da nossa emergência, aqui um mérito importante do professor Nazi e da Tanira, que dentro daquele caos da emergência, alguns anos atrás, montaram uma estrutura para o atendimento do paciente crítico cardiovascular e neurovascular, modelo nacional.
olhando para alguns aspectos de algumas ferramentas que permitem com que a gente desenvolva as nossas atividades aqui, a tecnologia de informação. Aqui um corte importante. Acho que o Hospital de Clínicas foi absolutamente vanguarda, alguns anos atrás, quando mudou uma sistemática de armazenamento centralizado das informações e disseminou, isso foi na gestão do professor Sérgio Machado, para que os micros do hospital pudessem acessar a informação, e isso deu base para a construção de uma ferramenta de gestão chamada Aplicativo de Gestão Hospitalar, que é o AGHU, e ao mesmo tempo possibilitou que se migrasse disso aqui, talvez alguns dos acadêmicos nem saibam o que é isso, mas isso é o prontuário papel, que a dona Hilda muito, né, queridamente cuidou para nós, se transformasse nesse tipo de sala de prescrição com o prontuário absolutamente online, eletrônico, em todas as áreas do hospital. Então, essa modernização da nossa TI certamente nos deu uma ferramenta, que é o AGH, que está sendo exportado para todos os hospitais universitários. Aquela outra tela, então, era do AGHU. Hoje o AGH não é mais só do Hospital de Clínicas, está sendo exportado como ferramenta de gestão para 45 hospitais universitários. Uma outra ferramenta que foi muito olhada pelas gestões do Hospital de Clínicas foi o reforço na área de imagem. Então, o nosso parque tecnológico, e aqui algumas imagens para pensar para vocês, aqui inauguração de tomógrafo, professor Sérgio, ministro, então, da Educação, Fernando Haddad, então, ministro da Justiça, Tarso Genro, enfim, fazendo com que a nossa radiologia hoje possa já olhar logo ali na frente para a instalação na área de imagem de um PET-CT. Então, a vanguarda na área de imagem sempre importante para nos dar subsídios diagnósticos e terapêuticos na área de cuidado com o paciente. Então, com tudo isso, eu espero ter chegado a um ponto em que ficou claro para nós aqui, os novos, os contemporâneos, as pessoas que construíram o hospital, que esses são pilares fundamentais para que a gente possa, então, projetar o futuro. Que pilares são esses? São as pessoas. Esse é um hospital universitário, professor, aluno, residente, contratado. Nós temos uma infraestrutura, que foi essa que rapidamente a gente quis passar e que dá condições para que a gente queira pensar o futuro. As ferramentas são essas, o planejamento estratégico imbricado na nossa gestão assistencial, o AGH, as imagens online facilitando o trânsito de informações e os recursos, né? Lembrar que nós somos um hospital do MEC, que nós atendemos 90% da nossa produção é do SUS e que nós temos um percentual pequeno de convênios e privados que nos dá uma autonomia de gestão financeira. Esse é o modelo que estrutura a gente pensar o futuro desse hospital, e aqui então a gente pode se permitir sonhar, a gente pode se permitir para uma coisa que nos remete a 10, 15 anos na frente. Dentro dessa caminhada, essas gerações vão se deparar com uma ideia, muito mais do que uma obra, um conceito, que é o crescimento do hospital através da sua expansão de área física, que é o plano diretor, que hoje, então, nos remete para um crescimento que vai de 68%, né, de 121 mil metros quadrados para 215. Essa é uma maquete em que olha o geral de como vai ficar o hospital daqui a muitos anos. Vejo aqui acadêmicos, vejo residentes, que vocês vão estar liderando essa instituição, onde basicamente se pensa em descentralizar as atividades, onde se possa otimizar os processos com essa demanda diferenciada do cuidado na medicina, e que o fluxo de pacientes ambulatoriais e de internação vão ter um olhar diferenciado. Então, o anexo 1 é o anexo que será o primeiro construído, é o chamado anexo dos pacientes críticos, 41 mil metros quadrados, 110 leitos de CTI, 10 leitos de unidade cardiovascular, 4 salas de hemodinâmica, 24 leitos de recuperação, 40 salas de bloco cirúrgico e de centro cirúrgico ambulatorial. A emergência vai ficar ali localizada para otimizar o fluxo de pacientes mais graves, e um subsolo, garagem, pessoal, vai melhorar a questão do estacionamento. Vamos ter 2 subsolos de garagem. Anexo 2 é um anexo que vai ter um caráter de reorganizar toda a parte ambulatorial. O paciente que vem para o ambulatório, ele não vai entrar no corpo do hospital, ele vai ficar no anexo 2 fazendo o que ele veio fazer. Hemodiálise, um centro de reabilitação que vai ser absolutamente pioneiro em várias inserções. Centro de endoscopia, o hospital dia tem que ser potencializado, a gente tem que trabalhar muito mais com o conceito do hospital, do paciente vir e voltar para casa, do que o paciente hospitalizado. E as áreas administrativas vão ter um espaço fora do corpo do hospital. E, de novo, pessoal, mais vaga de estacionamento.
E o anexo 3, então, é um anexo que será lá perto da área da oncologia, vai permitir ampliação. A oncologia é uma área que vai crescer e continua sendo um desafio, onde vai haver a instalação de um centro colaborador na área de atenção básica com a universidade, áreas multiusos, ensino e pesquisa, e o GPPG vai ser para lá transferido. Eu não vou estar mais no GPPG para ver isso, mas o GPPG vai ser modificado, vai ser mudado daqui a muitos anos quando isso acontecer. O próximo, por favor. Olhando para toda essa área de estrutura física, a gente teve que pensar algumas coisas para sonhar. E acho que uma coisa que a gente tem para pensar para essa geração nova é a questão da cirurgia minimamente invasiva, cirurgia robótica, cenários de simulação e de treinamento. Esse é um simulador cirúrgico que as meninadas que estão aqui, alunos, doutorandos, residentes, vocês vão começar a passar por um processo de treinar repetidamente os procedimentos cirúrgicos e procedimentos invasivos num esquema de robô. Isso vai fazer com que haja uma economia de material, com que haja menos exposição de paciente, o não uso de animais de experimentação, e esse é o futuro que vai permitir que procedimentos não só de cirurgia, mas procedimentos de áreas clínicas que envolvam outros procedimentos invasivos, possam fazer uso dessa tecnologia, e o hospital está se preparando para ofertar isso, que já é realidade em alguns lugares fora do país. Então, esse é um cenário que eu vejo aqui, vários dos nossos alunos, é assim que vocês vão treinar, é assim que vocês vão tratar os nossos pacientes daqui 10 e 15 anos, o hospital tem que estar preparado para esse tipo de cenário de ensino e de prática. Aqui eu quero fazer um reconhecimento, agradecer ao professor Sérgio Pinto Ribeiro, o grupo da VPM, que montou, já pensando na ideia de protocolos on the run, né? Aquela ideia de que está todo mundo com o seu iPhone na beira de leito, eles vão acessar por esse aplicativo que vai ser baixado numa tecnologia Android ou iPhone, os protocolos assistenciais, e vai na beira do leito tomar a decisão sem precisar estar conectado na sala de prescrição. Isso é algo que já está quase ali, e a gente vai poder estar implementando para as gerações futuras cada vez mais a mobilidade para permitir o atendimento médico. Fazendo um exercício, então, de futurologia, né? Como é que a gente pode desafiar essa audiência para pensar 10, 15, 20 anos na frente? Mobilidade é importante, o uso da web com segurança, nós temos que fazer transitar as informações de pacientes absolutamente com segurança dentro da rede. As imagens têm que estar acessíveis a qualquer ponto da cidade ou do estado do Brasil para fazer uma consultoria. Os treinamentos eles têm que ser feitos também, poder ser feitos à distância, não é preciso que a pessoa venha para o hospital, é possível que se faça simulações de treinamento à distância. Nessa linha, eu me permiti um pouco de devaneio, e conversando um pouco com meus colegas da oncologia, microchips vão ser uma realidade no sentido de fazer a prevenção do rastreamento oncológico e talvez de outras doenças. Qual é o dilema aqui? É o que eu vou fazer com tanta informação? Então vem um dilema ético para ser debatido no futuro com as informações que uma gotinha de sangue vai conseguir fazer dos nossos indivíduos saudáveis para prevenir a doença. Medicina personalizada é a consequência disso, é desenhar o tratamento baseado na informação genômica. Transplantologia, algo que me é particularmente muito caro, eu botei em letrinha menor, por quê? Porque os transplantes, em algum momento, vão começar a diminuir. Existe um dilema ético, existe um dilema de restrição de doador, e o que as gerações, o que essa gurizada aqui vai se deparar daqui a 10, 15, 20 anos? Dispositivos artificiais cada vez mais, bioengenharia, engenharia de tecidos, novos órgãos artificiais. Essa é a realidade para a medicina daqui a 20 a 30 anos, do ponto de vista de pacientes que precisariam hoje de um transplante. É importante, vamos crescer em transplante, vamos, mas vamos dar um salto para 20 anos, vai ser esse tipo de plataforma. Por quê? Porque a gente vai se dar conta cada vez mais que nós vamos ter mais e mais pacientes chegando aos 100 anos de idade. Oscar Niemeyer vai ter vários por aí, fumando ou não, e que realmente a gente vai precisar tratar com os nossos pacientes que vão chegar e vão querer chegar lá com qualidade. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é um desafio para vocês, pessoal. É outra realidade. O pessoal vai morrer depois dos 100 anos. Próximo, por favor. Nessa linha, então eu quero agora fazer um resgate e fazendo um link. Eu não ensaiei com o senhor.
O link é o seguinte, não vamos pegar a tecnologia e deixar que ela domine a nossa conduta. A gente não pode esquecer que a gente tem que aprender a examinar o paciente e que a gente tem que aprender fundamentalmente a cultivar a relação médico-paciente, ficando de mão com o paciente quando ele estiver com sofrimento. Isso nenhum robô vai substituir. Portanto, o que eu quero passar para vocês nesse momento é, nós estamos numa instituição que vai manter sempre esse passado atual e modernizado, mas buscando sempre investir numa educação com qualidade do aluno e do residente, isso faz a nossa diferença. O trabalho em equipe é uma realidade, a multidisciplinaridade vai crescer, é o médico trabalhando par e passo com o fisioterapeuta, com o enfermeiro, com o nutricionista. O modelo sempre vai ser o comprometimento para o atendimento da melhor qualidade daquele paciente e sempre pensando que a gente tem que ousar, mas mantendo os critérios éticos, institucionais e de excelência que nortearam essa instituição. Portanto, pessoal, se lá atrás, em 1938, o desenho do hospital potencialmente tinha uma cara meio futurística, isso aqui lembra Gotham City do Batman, acabou se transformando nesse hospital que nós conhecemos, e nós vamos ter que avançar nos próximos 15, 20 anos um modelo que, mantendo o conceito de hospital universitário, vocês vão lidar com essa maquete, mas nunca esquecendo que esse modelo tem que perseverar através do tempo. Muito obrigada. Quer manter a característica do Grand Round, isso não é uma sessão formal, solene. Eu queria ouvir manifestações, eu vejo tanta gente aqui, o professor Raul Rembe, vejo uma porção de professores, ex-professores nossos, professora Rota. Se vocês tiverem alguma manifestação, antes de nós irmos para a última parte do Grand Round, que nós não vamos poder deixar de terminar esse Grand Round sem fazer algumas homenagens a pelo menos 3 pessoas. Alguma manifestação, professor Sérgio? Bom, não havia preparado nenhuma manifestação, só agradecer a presença de todos aqui, dos homenageados, dos nossos professores, e realmente fizeram a diferença desse hospital para sempre, para sempre. Então, mais uma vez agradeço a todos os familiares, professores, enfermeiros, todos colegas e amigos que estão aqui prestigiando essa sessão e realmente que merecem essa homenagem de todos nós a esses senhores que estão aqui hoje. Muito obrigado. Bom, então, as 3 pessoas que a gente escolheu para homenagear, né, que contribuíram por esses 40 anos de história do hospital, foi o professor Hermes Berger, que foi o chefe da internação desse hospital, inaugurou a unidade. Eu vou pedir, estou um pouco fora do protocolo aqui, porque eu acho que o professor Sérgio entrega a placa para o professor Berger. Podemos fazer isso, professor? Então, para nós também. O segundo professor homenageado não podia deixar de ser o professor Rota, e eu vou pedir para o professor Brentano entregar a placa. De sua assistência, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre homenageia o professor Enio Rota, primeiro chefe do ambulatório, por sua dedicação e envolvimento
que tanto contribuíram com a trajetória de sucesso da instituição. E por fim, mas não menos importante, a nossa primeira professora, enfermeira, coordenadora da enfermagem do hospital, a professora Maria Helena Neri, e eu vou convidar a professora Henriqueta e a professora Maria da Graça para entregar flores e a placa. Homenageada. Primeiro queria pedir desculpas que eu cheguei agora, porque nós estávamos com uma visita de fiscalização na nossa emergência, então nós estávamos lá dando um apoio. A professora Nery Ceceu. E depois dizer que essa nossa querida homenageada é formada na primeira turma da nossa escola, foi a primeira diretora formada na escola e foi a coordenadora de enfermagem do Hospital de Clínicas, a iniciadora, né, dona Nery? E dizer que ela é professora emérita da nossa universidade, e é uma honra muito grande ela foi paraninfa da minha turma, e foi laureada pelo hospital também. Então é uma honra muito grande a gente poder ter essa senhorinha maravilhosa aqui conosco hoje, né, que nos orgulha muito e tem um papel muito importante na enfermagem do Rio Grande do Sul. Obrigada, dona Nery. Estamos nos encaminhando para o final, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que, coincidentemente, 1972 foi quando se inaugurou a televisão colorida no Brasil. E eu gostaria de dizer que vocês coloriram a nossa história. Muito obrigado. Foi laureada pelo hospital também. Então é uma honra muito grande a gente poder ter essa senhorinha maravilhosa aqui conosco hoje, né, que nos orgulha muito e tem um papel muito importante na enfermagem do Rio Grande do Sul. Obrigada, dona Nery. Estamos nos encaminhando para o final, eu gostaria de agradecer a presença de todos e dizer que, coincidentemente, 1972 foi quando se inaugurou a televisão colorida no Brasil. E eu gostaria de dizer que vocês coloriram a nossa história. Muito obrigado.